Bom dia. Hoje, dentro do curso de infecção hospitalar, eu trouxe alguns temas para a gente discutir e eu coloquei o título: o paciente, você, a instituição e a legislação. Então, o que é definido como infecção hospitalar? A infecção hospitalar, hoje, ela é chamada de IRAS, que é infecção relacionada à assistência à saúde. A infecção hospitalar, adquirida após a admissão do paciente e que se manifeste durante a internação ou após a alta, quando ela puder ser relacionada com a internação ou com procedimentos hospitalares. Convenciona-se que infecção hospitalar é toda manifestação clínica de infecção que se apresentar a partir de 72 horas após a admissão do paciente na instituição hospitalar. As infecções em recém-nascidos, tem uma exceção, porque são as infecções que são transmitidas por via placentária e aquelas que estão associadas à bolsa rota superior a 24 horas. É o que é a exceção da definição de infecção hospitalar. Então, por que as pessoas não higienizam as mãos? Todo ano é feita campanha, são várias campanhas, na verdade. Inclusive, no mês de maio, é comemorado o Dia Mundial de Higienização das Mãos. Então, sempre existe uma campanha para despertar nas pessoas uma coisa que todo mundo já sabe. A gente aprendeu possivelmente no primeiro dia de aula, seja da formação técnica, da formação superior, que a higienização das mãos é a parte mais importante do cuidado. Então, aqui nós temos diversos cartazes, as imagens que eu coloquei, que chamam a atenção para a importância da higienização das mãos. Então, por que as pessoas não higienizam as mãos? Elas dizem que estão muito ocupadas, que têm muitas coisas para fazer. Porque se higienizar a mão toda hora, as mãos vão ficar ressecadas. Porque, olhando, elas não percebem que estão sujas. Porque as pias também não estão próximas dos lugares onde os pacientes estão. Porque se lavar a mão, não vai ter papel toalha para secar. E a prioridade não é lavar a mão, a prioridade é cuidar do paciente. Então, estatisticamente, já foi comprovado que as mãos, elas constituem a principal via de transmissão de micro-organismos durante a assistência à saúde. Por que é importante, então, higienizar a mão? E hoje nós podemos lançar a mão de um recurso excelente, que é o álcool gel. Primeiro, utilizando o álcool gel, a gente gasta menos tempo. O álcool gel está mais acessível do que as pias. Ele causa menos irritação e ressecamento da pele. E ele é mais efetivo em reduzir o número de bactérias nas mãos. E ele melhora a prática de higienização das mãos. Vou voltar um pouquinho aqui. Onde está a pia? Nessa imagem, onde vocês imaginam que está a pia? A gente vê bomba de infusão, vê suporte soro, vê monitor e vê o profissional de saúde procurando a pia. As pias, normalmente, elas estão mal localizadas e elas dificultam a higienização das mãos dos profissionais. Então, a pia, nessa imagem, ela está atrás do leito do paciente e de várias bombas de infusão. Então, os profissionais não conseguem alcançá-la facilmente. Aqui, nós vemos os 5 momentos para a higienização das mãos. Então, para eu cuidar do paciente, eu tenho que, obrigatoriamente, seguir normas de segurança. Então, imagina, aqui nós temos o paciente, no leito. Então, quando é que eu tenho que lavar a mão? Primeiro, antes de ter contato com o paciente. Depois, antes de realizar procedimento asséptico. Após exposição a fluidos corporais. Após o contato com o paciente. E após o contato com o ambiente próximo ao paciente. Então, olha só.
eu vou cuidar do paciente. Então, eu tenho que higienizar a minha mão antes de ir lá encostar no paciente. Eu terminei de prestar o meu cuidado, eu tenho que ir lá também lavar as minhas mãos. Então, se eu for fazer a retirada de diurese da bolsa coletora, eu também tenho que tomar o cuidado de higienizar as mãos. Eu termino de fazer esse procedimento, seja com bolsa coletora, seja com dreno, eu vou ter que novamente higienizar as mãos. E também ter cuidado com a área que é próxima ao paciente, a área que eu estou tocando, porque essa área é uma área do paciente. E tudo que está nela diz respeito a ele e à patologia do paciente. Então, todo o ambiente ele pode facilitar a transmissão. Nessa imagem eu coloquei que onde tem esse X verde são locais com cultura positiva para VRE, que é o enterococo resistente à vancomicina. Então, você pode ver que todo lugar que está marcado são locais, né, os locais que acharam, né, material, e que, coletando esse material e enviado para a cultura, deu positivo para um VRE. Então, é outra imagem que os profissionais de saúde têm, que eu, estando de luva, eu posso pegar no paciente e pegar tudo mais que está perto do paciente com a luva. Às vezes, sai daqui do leito e vai ao posto de enfermagem com aquela mesma mão e sai tocando em tudo com luva, toca no monitor, toca na grade, toca na pia, toca na torneira, e daí vai. Então, essa imagem é uma imagem excelente para a gente poder ver, de maneira didática mesmo, que os lugares onde a gente sai tocando com luva e os lugares que são próximos, né, é o local do paciente. Então, todo esse aparato, ele faz parte da área do paciente. Então, uma preocupação hoje, né, em relação ao nosso trabalho aqui no hospital, é discutir sobre coisas simples do dia a dia, que a gente vê que os servidores, né, e os profissionais, estudantes, a gente quer discutir com eles e mostrar quais são os riscos de você não usar o seu instrumento, o seu equipamento certo de trabalho. Então, a gente vê na primeira imagem o profissional trabalhando de chinelo, né? Na outra imagem, claro que essa imagem foi uma imagem que eu fiz, mas na outra imagem é uma imagem verdadeira. E um outro sapato que as pessoas entendem porque ele é fechado no pé, mas, em compensação, o dorso do pé está todo exposto. Nessa imagem você consegue identificar os erros? Então, eu vou começar mostrando aqui. Na política de adornos, fala que o profissional de saúde, né, que trabalha com assistência direta ao paciente, não deve usar nenhum tipo de adorno, seja brinco, aliança, relógio, anéis, colares. Aqui eu já faço uma observação em relação ao jaleco. Então, tem duas coisas que eu quero mostrar aqui nessa imagem. Primeiro, o jaleco aberto. O jaleco é seu instrumento de trabalho. E o jaleco está aberto. E aí você tem um crachá pendurado numa cordinha, encostando no pé do paciente. Aqui tem um relógio por debaixo da luva. E aqui nessa imagem, eu queria que vocês fizessem um momento rapidinho de comparação para ver que, na imagem anterior, o profissional está usando luva. Mas essa ideia que a gente tem, deixa eu ver o curativo, e aí você vai abrir o curativo do paciente sem luva, mas com comportamento igual. O jaleco aberto, o crachá encostando no pé do paciente, sem luva, cabelo solto e com brincos enormes, né? Da mesma maneira. Aqui, vamos fazer o exame clínico no paciente. Então, já pode identificar as mesmas falhas no seu processo de trabalho. O jaleco aberto, o crachá encostando na perna do paciente, o cabelo solto, você encostando em tudo do leito do paciente. Tá? E aí a minha pergunta para vocês. Você se cuida e também cuida do seu ambiente de trabalho?
Então, nós fizemos uma sequência de fotos para que a gente perceba os riscos que a gente coloca as pessoas que trabalham com a gente e também quanto que a gente fica exposto, quanto a gente quebra o nosso protocolo, o nosso processo de trabalho. Então, nós temos um profissional medicando o paciente, ele termina a medicação do paciente, ok, está de luva, certo? Só que daí ele sai com essa seringa sem proteger com essa parte verde, que é o lacre da seringa. Desculpa, com o lacre da agulha. Então, do que adianta você ter um instrumento de trabalho de boa qualidade se você não sabe usar? Então, ela sai com essa seringa, com a agulha exposta, caminhando para sair da enfermaria, e aí, na sequência, tem um colega de trabalho chegando, e o risco dela sair e causar um acidente com a agulha desprotegida, transportada de maneira completamente errada. Então, você trabalha com segurança? Então, comigo está tudo certo. Mas e a segurança do paciente? Onde que fica? Então, você vai, aqui nessa imagem a gente pode ver direitinho, vai funcionar a veia do paciente. Então, perceba bem onde ela colocou a seringa. A luva na perna do paciente. E aí, ela garroteou o braço do paciente. E agora, ela colocou também o algodão na perna do paciente. E ela está sem luva, está de relógio. E aí, ela vai fazer a punção da veia do paciente. Com o mesmo falta de cuidado, sem luva, ela posiciona. E aí, nessas agulhas, ela tem esse dispositivo que é um lacre de proteção, né? Então, você termina de fazer o procedimento, não vai mais utilizar, você vai pegar esse lacre e vai fechar. Mas olha o que acontece hoje, que é uma realidade dentro do dia a dia de muitos profissionais daqui. Ela quebra o lacre da agulha. E aí ela vai fazer a punção. O que eu ouço de muitas pessoas é que o lacre atrapalha, ele dificulta a punção. Então, aqui ela tem um lacre íntegro. Aí ela vai e quebra o lacre. E aqui agora ela vai fazer a punção com o lacre da agulha retirado. Aqui o lacre de proteção da agulha, para que ele seja utilizado, a função desse lacre é proteger o profissional de saúde e proteger também o paciente. E aqui eu tenho um dado que os ferimentos com agulhas e materiais pérfuros cortantes, em geral, eles são considerados extremamente perigosos, porque eles são potencialmente capazes de transmitir mais de 20 tipos de patógenos diferentes, sendo o vírus do HIV, da hepatite C e da hepatite V, os que mais preocupam e os que têm um comprometimento maior, né, da saúde do servidor. Então, a orientação é jamais, nunca, jamais reencape qualquer agulha que você utilizou durante o seu processo de trabalho. O risco de você reencapar e furar o seu dedo é quase de 100% que isso vai acontecer. Mesmo, como vocês podem ver na imagem, quando a gente está usando luva, porque luva não é barreira para pérfuro cortante. Então, reencapar a agulha pode? De maneira nenhuma. Essa sequência de fotos, a gente vai poder discutir e visualizar isso direitinho. Aqui, ela consegue colocar o lacre de maneira que não atrapalhe durante a punção venosa. E aí, olha bem, ela tem um dispositivo que permita lacrar a agulha e proteger de acidentes. Aí, aqui, além do lacre que ela não utilizou, ela ainda reencapa a agulha. E aqui
você tem a maneira certa de fazer a proteção do seu instrumento pérfuro cortante, que nesse caso é uma agulha. Eu tenho o dispositivo, esse lacre, termino de fazer meu procedimento e simplesmente empurro o lacre e travo. Então tem gente que fala assim, mas depois que trava eu não posso mexer mais. Claro que não pode, porque a utilização desse material é de uso único. E se você precisar, você vai trocar a sua agulha, mas reencapar jamais. Então a segurança sempre, tanto para você, quanto para o paciente, quanto para as pessoas que trabalham com você. Outra coisa que eu vejo muito, que é o comportamento profissional durante o seu dia a dia. Essa carinha de assustado aí, na verdade de chocado, é uma coisa que a gente vê todos os dias. O profissional está de luva, presta assistência ao paciente, e com a luva ele sai pegando em absolutamente tudo. E aqui é outra coisa que é uma situação muito complicada e de muito risco. Acontece em muitos lugares, em muitas clínicas, porque quando o profissional precisa realizar uma gasometria do paciente ou fazer uma coleta de sangue que precisa encaminhar imediatamente ao laboratório, o que mais se vê hoje é transportando o material biológico dentro da seringa, ok, mas ele ou reencapado ou transportado dentro de uma luva ou com o lacre quebrado, né? E sai caminhando pelo hospital inteiro, transportando esse tipo de material biológico de maneira completamente inadvertida, né? Então, imagina naquelas primeiras cenas que a gente viu, que você termina de fazer uma medicação no paciente e sai com aquela seringa, com a agulha exposta, né? E sai caminhando pela enfermaria ou pela unidade que você trabalha, carregando, né? Levando esse material e colocando em risco as pessoas que trabalham com você e até mesmo o risco de você tropeçar, esbarrar em alguém e você também colocar em risco a sua segurança no trabalho. Então, nunca você deve transportar uma agulha, uma seringa com material biológico de maneira que coloque em risco a sua equipe, os seus colegas de trabalho e a sua saúde, né, a sua vida. Então, a maneira mais adequada é que você coloque uma bandeja, use o lacre da agulha e leve até onde você precisa. E aqui, cena mais uma das preocupantes que hoje nós temos, porque as pessoas fazem isso de maneira tão rotineira que já nem percebem. Faltou aqui nessa imagem o profissional que está de luva, atende o paciente e depois com essa mesma luva coça o olho, passa a mão no cabelo, enfim, né? E ainda aqui os servidores, né, o profissional de saúde que atende o celular durante o atendimento ao paciente, né? Aí, ó, a cara de chocado, né? Eu tenho um paciente, estou fazendo a avaliação do paciente, continuo cometendo os mesmos erros, né? A política de adornos, o relógio, crachá pendurado, o jaleco aberto, o celular, a mão com luva, cabelão solto, né? Então, isso aqui, vocês não se enganem. Isso aqui, se vocês passarem em lugares com os olhos mais atentos, vocês vão perceber o quanto que as pessoas cometem esse tipo de erro. E aqui, nas imagens da direita, a gente consegue ver um comportamento profissional que é o mais próprio, né, adequado. O uso de máscara no nariz, né, protegendo o nariz, isolando a boca, nariz, o gorro, né? E aqui, na imagem de baixo, da mesma forma, o cabelo está preso, né, usando máscara, usando sua luva. Então, a garantia que você tem de que você está executando o seu trabalho seguindo as suas normas de segurança, né?
e garantindo que o seu trabalho vai ser realizado de maneira eficaz, né? Que o seu resultado vai ser bom. Então, use sempre seu EPI corretamente. E aí, para completar o nosso raciocínio, eu gosto sempre de trazer essa imagem. E aqui nós podemos discutir muitas coisas. Inclusive, uma dica que eu gosto de dar para todo mundo, porque isso aqui a gente pode levar para a nossa casa. Por exemplo, sempre transportar o seu material em bandeja, né? E a gente sabe de muitas pessoas que fazem uso de medicação contínua em casa, seja hormônio, seja o hormônio de crescimento, seja insulina ou qualquer outro. Então, a maneira certa de descartar esse material é usar um recipiente rígido, né, que possa ser colocado em casa e que, ao final, quando ele já estiver cheio, ele possa ser levado à unidade de saúde para ser descartado em recipiente adequado. Então, hoje as pessoas perguntam qual é o tipo de recipiente que a gente pode usar em domicílio que garanta a segurança desse material que a gente está descartando, para que não aconteça, né? E aí aqui nessa imagem entra nessa nossa responsabilidade social, desse material usado em domicílio ser descartado em lugar inadequado. Então, os recipientes rígidos, por exemplo, garrafa de refrigerante, a gente não indica porque ele não é um recipiente rígido. Mas tem outras coisas, outros recipientes de amaciante e que permita que você tenha uma boca um pouco mais larga, que na hora de você desprezar esse material, não vai impedir que você coloque e não derrame ou não caia fora e que não fure, né? E que tenha uma boca larga que permita que você jogue esse material com segurança e que depois possa levar para descartar em uma unidade básica, né, um centro de saúde, uma unidade hospitalar. E aqui, a pergunta que eu tenho que eu sempre faço para todo mundo quando eu vejo você está descartando corretamente o material pérfuro cortante? Essa caixa, ela é exclusivamente para material pérfuro cortante. Mas, se vocês observarem e começarem a olhar de uma maneira mais crítica, vocês vão ver que dentro dessa caixa tem papel de agulha, papel de gaze. Quer dizer, para vocês terem uma ideia de como funciona esse descarte de material, tudo que é pérfuro cortante, ele é destinado a um lugar específico para incineração. Para fins de pagamento, né, existe um preço que se cobra para tratar esse tipo de material. Então, por que é importante a gente usar esse recipiente de maneira apropriada? Primeiro, porque ali é para pérfuro cortante. Então, vamos colocar. Eu tenho lâminas de bisturi, eu tenho seringas com agulha, né? Eu tenho scalp, eu tenho gelco, todos os dispositivos que a gente usa para fazer drenagem, fazer punção. Então, é para isso que essa caixa é colocada lá. E outra coisa, que tem uma linha, nessa caixa, uma linha pontilhada, que está escrito não encher acima desta linha. Por quê? Porque acima disso você vai sobrecarregar, né, a caixa, você vai encher acima do limite e na hora de fechar, corre o risco de quem for fechar essa caixa ainda se acidentar, porque ela teve um excesso de material que vai ficar com as pontas todas para fora. Então, todo o nosso instrumento de trabalho, ele tem uma razão de estar ali, ele tem uma função certa. E agora, a gente falando exclusivamente do jaleco, né? Muitas campanhas também já foram feitas, eu acho muito legal, tem formas muito criativas hoje que eles usam. Então, a primeira imagem diz assim, jaleco não está na moda, vista essa ideia. Retire o jaleco ao sair do seu ambiente de trabalho, porque o seu jaleco é um meio de transmissão de doenças quando utilizado fora do local apropriado. E aí eu vou voltar na mesma discussão anterior, que para que você está usando o seu jaleco, já que ele é o seu instrumento de trabalho, por que você está usando o jaleco aberto?
Assim, eu sempre brinco, quando eu passo por alguém no corredor, com aquele jaleco aberto, eu já fico imaginando a capa do Batman, só que branca, né? Então, nessa cena aqui da direita, a pergunta é, a cena abaixo não lhe parece absurda? Né? Retire o seu jaleco, seu avental, ao sair de ambientes hospitalares, ambulatórios, centros de saúde, e observa, esse profissional ele está comendo um sanduíche com as mãos enluvadas. A minha reflexão é, mesmo que ele estivesse sem luva, se ele não tivesse higienizado as mãos de maneira adequada, ele estando com luva ou sem luva, para mim teria o mesmo efeito. E nós, então, somos o reflexo das nossas atitudes. A gente tem feito sempre muitas campanhas aqui no hospital, durante todo esse ano, e desde o ano passado também, de coisas que a gente vê com muita frequência. Por exemplo, essa roupa é uma roupa destinada exclusivamente aos setores que são setores fechados. Então, imagina que tem profissional de saúde que sai do seu setor fechado e circula pelo hospital nos mais diversos lugares. Aqui, na agência bancária, a outra imagem, na lanchonete. E tem gente que pode acreditar, ela vem de casa com essa roupa ou vai embora com essa roupa. Ou anda na rua com a roupa do setor privado, do setor fechado. Então, a gente fez uma campanha explicando para os servidores que as roupas privativas, elas são de uso exclusivo das UTIs e do bloco cirúrgico, e que elas devem ser retiradas ao sair do setor. Então, use sempre o seu bom senso. A gente também usou esse recurso desse manequim de colocar na entrada do refeitório, que é um problema, um boneco, né, um manequim com a roupa privativa dos setores fechados. E na outra imagem, nós fizemos uma colagem de bactérias, né, de um lado da roupa, do jaleco, para que ele perceba que, embora de um lado esteja visivelmente sujo, né, e a gente colocou, claro, que de maneira simbólica, didática, as bactérias, isso não quer dizer que esse jaleco do outro lado, né, dele é só uma maneira didática, a gente quer dizer que mesmo, né, que ali esteja em evidência que o jaleco não é um equipamento, né, um recurso que ele usa de trabalho para poder circular dentro do refeitório, principalmente, com essa roupa. E hoje nós ainda temos mais um problema, que são as roupinhas floridinhas, as roupinhas personalizadas. Ok, você mandou fazer? Perfeito, é a sua roupa de trabalho, né? Então, se você usou aquela roupa florida, colorida, para o seu dia a dia de trabalho, então, essa roupa, se você usou para substituir o seu jaleco, então, jaleco, ela é tratada como tal. Então, se você for ao refeitório, você tem que retirar essa sua roupa, sim. Você tem que trocar essa sua roupa. Tá? Então, essa aqui foi uma campanha que também outros hospitais já fizeram, que todo super-herói sabe a hora certa de usar o seu traje. Então, você sabe a hora de usar o seu jaleco, de usar a sua roupa privativa, se você está trabalhando dentro de um setor fechado, né? E aqui a gente fez uma outra campanha, já agradecendo, obrigado por retirar o seu jaleco antes de entrar no refeitório, e lembre-se de guardar o seu estetoscópio, porque a sua colaboração faz toda a diferença na vida do coletivo, né, dos seus colegas de trabalho. E já vou fazer um comentário sobre o estetoscópio, porque aconteceu já há uns meses atrás, que dentro do nosso refeitório, alguém entra com o estetoscópio e ele cai dentro de uma das panelas, né, do refeitório onde estava servindo o almoço. E cuidado com a improvisação. Essa imagem, para mim, ela é perfeita, né? Ela tem tudo. Adianta eu ter um cartão de memória no celular que não tem esse recurso, né? Eu tenho ali um pendrive para colocar não sei o quê. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que a gente faz no nosso dia a dia de trabalho. Então, essa imagem de improvisação,
A gente sabe que tem muitos momentos que a gente não tem os recursos todos como nós gostaríamos, mas a gente tem que ter cuidado, mesmo quando a gente improvisa, né, para que a gente não cometa erros. Seja prudente, use o seu EPI corretamente. Eu gosto muito de falar nessa imagem que ele está usando o capacete, ok? Mas o capacete está no lugar certo? Ele está usando o EPI corretamente? Nós podemos trazer isso para a nossa vida cotidiana, fora do hospital, o motoqueiro que usa o capacete no meio da cabeça. Então, ele não está usando, né, o instrumento de segurança dele, ele não está usando corretamente. Então, o que é errado, é errado. Então, mas a gente vê sempre gente saindo com a roupa privativa do setor, indo lá no quiosque, indo lá no meio da rua. Então, ninguém se importa? Não. É errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo, ele sempre vai ser certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E se você tiver dúvida no que é certo e no que é errado, basta que você pense o que você não gostaria que fizesse com você. Porque a palavra que mais se ouve, né, a frase é, mas todo mundo faz. Então, eu posso trazer para vocês uma fala que foi numa das minhas primeiras aulas, que a professora disse para nós que, para você entender o que é o seu trabalho, você não faça nada que você não gostaria que fizesse com você, né? Então, você pode usar como sua estratégia de trabalho que o que é certo, o que é errado. E se você pensar que uma pessoa não está cumprindo as normas básicas de segurança no trabalho e que você faz parte, né, da vida desse paciente que você cuida, você pode pensar, e se fosse eu? Como eu gostaria de ser tratado? E essa imagem, ela é uma brincadeira, óbvio, mas Deus está vendo você ignorar os 5 momentos para a higienização das mãos. E nós também. Então, essa imagem dos passarinhos na janela é para dizer que, embora a gente faça as coisas e ache que não tem ninguém olhando, que sempre tem alguém que vai estar olhando o seu comportamento profissional, sim. E lembre-se, todos somos controladores. Na verdade, quando a gente fala que a equipe do NCH ela integra, né, ela faz parte, né, da equipe do hospital, a gente ouve muito falar assim, mas esse NCH não faz nada, porque esse povo nunca trabalhou e está aqui dando pitaco. Então, a gente sempre usa, e isso é uma coisa que eu trouxe para vocês, de dizer que nós todos somos controladores, mas principalmente quem está na assistência. Então, que o nosso trabalho, ele tem que ser um trabalho coletivo. Nós fazemos os treinamentos, fazemos as orientações, mas quem segue, né, os normativos, os protocolos, são os profissionais que estão à linha de frente, que estão nos cuidados, prestando assistência ao paciente. Então, todos nós somos controladores. Esse aqui é um plano de trabalho para toda a vida. Eu podia ler todos, né? Mas eu vou eleger, por exemplo, o número 6, que fala que a sua melhor desculpa não pode ser mais forte que o seu desejo, porque o nome disso é vontade. Número 1 diz assim, faça o que é certo, não o que é fácil, porque o nome disso é ética. E hoje é o que a gente mais fala, né? Sobre ética. Como está a nossa ética no trabalho? Quem somos nós no trabalho? Então, para finalizar, eu deixo uma imagem aqui que nós colhemos somente o que plantamos e que nós somos os reflexos do nosso trabalho e das nossas atitudes no trabalho.